Olá, pessoal! Saiba que existem maneiras que facilitam a nossa comunicação com o outro e que automaticamente, a partir disso, nossas relações interpessoais podem ser melhores? Esse assunto que nós vamos falar, mas antes eu quero te pedir que você nos ajude a divulgar o nosso conteúdo, porque ele é relevante. Porque nós falamos de vida, nós falamos de imagem, nós falamos de beleza, nós falamos de relacionamento, nós falamos de coisas que são tão necessárias para os dias atuais. Então eu quero desafiar vocês a nos ajudar a divulgar, ok? Método LIG, Identidade e Imagem, é o nosso trabalho principal. Mas nós também trabalhamos com pessoas com desenvolvimento pessoal, tá bom? Então olha lá, no YouTube, no Instagram, no Facebook, ajude-nos a divulgar, tá bom? Então, gente, é possível sim a gente estreitar e ter maneiras de melhorar nossas relações interpessoais. De que maneira é possível isso? Bom, ponto de partida, pivot point. Ponto de partida é a gente, em primeiro lugar, saber quem a gente é, autopercepção. Lógico que isso há um caminho, há um processo, há uma estrada, mas nos dias de hoje as oportunidades são muitas. Mas vamos lá, eu quero falar em linhas gerais sobre os tipos de pessoas que existem. E como que cada um funciona. Quando a gente sabe como cada um funciona, fica muito mais fácil para a gente entender por que as pessoas agem e reagem dessa ou daquela forma. Porque nós somos diferentes e pensamos de forma distinta, de maneira distinta. Ou seja, a minha criatividade, a minha singularidade, a composição as minhas sinapses neuronais são tão singulares que não existe outra Lígia na face da Terra. Assim como não existe outro você na face da Terra. Porque cada um é absolutamente um no mundo. E isso é tão maravilhoso. Só que eu não consigo compreender uma coisa. Ao invés das pessoas se sentirem bem em serem únicas, elas querem copiar o outro. Jung disse certa feita: todos nós nascemos original e morremos cópias. Forte isso, hein, gente? Verdade. Se nascemos original, nascemos de uma forma única, singular, a nossa impressão digital é só nossa. Por um fio de cabelo a gente consegue identificar o DNA da pessoa, a maneira como eu escrevo, o mesmo pensamento. Se alguém colocar numa turma assim, gente, olha que bacana, que a gente podia até fazer esse exercício que é legal. Peça uma turma para escrever uma frase com as seguintes palavras. E aí você cria lá as palavras na hora, né? Vamos lá. Festa, amor, irmão e casa. Sei lá, saiu aqui do nada da minha cabeça. Se você escrever, como é que é? Deixa eu lembrar. Festa, amor, irmão e casa. É isso? Bom, que seja. Festa, amor, irmão e casa. Beleza. Cada um que escreveu uma frase com essas palavras vai escrever com tanta singularidade, com tanta peculiaridade, que não vai ter uma frase igual a outra. Podem existir algumas semelhanças, né? As pessoas podem imaginar o mesmo estilo de festa, mas o local, a imaginação, não. Isso mostra o quanto somos singulares. E as nossas sinapses, nossas conexões, as sinapses são as conexões neurais,
elas trilham segundo o que nós já caminhamos. Elas compõem o pensamento, né? Segundo o que nós já caminhamos. E eu caminhei de uma forma que ninguém caminhou. Eu vivi uma história de vida que ninguém nessa face da Terra, nem a minha irmã mais próxima, viveu. A percepção de mundo das pessoas são absolutamente distintas. Em função disso, nós, ao invés de nós nos orgulharmos de nossa identidade singular, única, a gente quer copiar o outro. Meu Deus, tá errado. Onde é que a gente tirou isso? Como que a gente quer copiar o outro? A gente quer ter o cabelo igual do outro, o corpo igual do outro, o olho igual do outro, a boca igual do outro. Que despropósito, né? Olha só como é que as pessoas são distintas. Existem 5 traços de caráter, de caracteres, que são muito peculiares de cada um. Um deles vive no seu mundo, no seu universo paralelo. É aquelas pessoas que gostam de se isolar, gostam de ficar sozinha no quarto, não tem aquela facilidade de conectar, de tocar, não gosta nem muito de ser tocada. E ela é feliz desse jeito, não tem nada de errado com esse tipo de pessoa. Ela tem uma criatividade, uma imaginação acima da média. Por quê? Ela mergulha lá dentro da cabeça dela e ela quer usufruir de seu próprio cérebro. Olha que coisa linda. E ela cria novos caminhos neurais, ela é uma pessoa que está sempre estudando, ela é criativa, ela é naturalmente criativa, ela quer a liberdade de criar. Tanto é que, via de regra, o formato de corpo dela é que a cabeça é mais alongada, a testa maior, o olho mais fundo, meio desconectado, porque ela mergulha lá dentro dessa cabeça. A boca não é muito expressiva, é uma boca mais fina, porque ela não é de falar muito. O corpo é cheio de quina, mais esmirradinho. A canela é fininha, já viu gente assim? Ela é alongada, ela é toda alongada. Inclusive ela pode comer, é o único tipo que pode comer à vontade e não vai engordar. É o jeito dela ser. Então você quer ver essa pessoa feliz? É deixar ela viver do jeito que ela quer viver. Se for encerrada dentro do quarto, entre 4 paredes, se for no computador, deixa. Não tem nada de errado. Ela funciona dessa forma. Ela nasceu para criar e para e ela ama a possibilidade da liberdade dela mergulhar dentro da cabeça dela nesse nível. Isso é maravilhoso. É o jeito de ser dela. Ok? Aí vem um segundo traço que fala sobre aquela pessoa que já é o oposto dessa. Essa primeira, ela quer pensar. A segunda, quer sentir. Por quê? Ela conecta com pessoas, ela gosta de pessoas, ela toca em pessoas, o formato dela é mais arredondado, o corpo dela é mais arredondado, pode vir a ser mais cheinha. Por quê? Porque ela ama estar cercada de pessoas, ama falar, chora com facilidade, é o jeito de ser dela. Então, já viu? Faziam isso muito comigo na infância. Eu tenho esse perfil, esse traço. É o meu mais forte, que é da pessoa que conecta e fala e gosta de falar. E eu chorava com facilidade. Ai, meu Deus, a frase célebre, não fale isso com seu filho. Engole o choro, menino. Quando você fala isso para uma pessoa que tem o meu traço, você não sabe o que você está fazendo dentro dela. Você está tirando dela a possibilidade de usar o principal recurso dela, que é pôr para fora, é falar, é chorar, é sentir profundamente. A nossa percepção de mundo é pelo sentimento, não é pelo pensamento. Não é pelo racional, é pela emoção. Esse é meu principal. Então, se é uma coisa que eu entendo, é disso. Então, se a pessoa funciona dessa forma, cara, não adianta exigir dela que ela tenha um corpo perfeito. Não adianta exigir dela que ela não chore, que ela não fale, que ela não sinta. Não adianta exigir dela que ela não gosta de comer. Ah, ela ama comer. É o jeito que ela funciona. Aí vamos lá.
você tem vamos lá, você tem o primeiro traço. E aí, seu filho tem o que é o meu. O primeiro é pensar, se isolar no seu mundo. Seu filho tem o meu, que é sentir. Tá o conflito armado. Por quê? Você nunca vai entender o jeito de funcionar do seu filho, a não ser que você saiba como ele funciona. Isso vale para todo tipo de relação, né? Marido, filho, no trabalho. Você sabe que essa pessoa que é o primeiro, que é mais criativo, deixa ele criar. O segundo, que é mais comunicativo, mais acolhedor, deixa ele acolher, deixa ele falar, deixa ele sentir. Aí vem o terceiro, que é aquela pessoa. Então vamos lá, o primeiro, o corpo é mais esguio, mais magrinho. Cabeça maior, porque tudo acontece aqui dentro. Aqui não tem muita força, muita energia. O segundo já é o contrário. O primeiro, a energia está toda na cabeça. O segundo, a energia fica circulando aqui dentro. Porque é uma explosão de sentimentos. Então é da pessoa mais gordinha, mais cheinha. O terceiro é da pessoa que tem mais linhas inclinadas. Aquela pessoa que tem aquele rosto mais pontudo, o formato de corpo é mais triangular invertido. Por quê? Ela é uma pessoa que ela tem uma habilidade maravilhosa que se chama articular, negociar. Ela tem esse jogo de cintura, de negociar, de ganhar a parada, porque ela sabe, ela sabe vir com joguinho de cintura e não está errado. E não está errado, é simplesmente o jeito dela funcionar. É assim que ela funciona. Então, se você tem um filho que tem esse jeitinho, que te ganha pelas beiradas, e na hora que ele vê, ele já ganhou tudo com você, ao invés de você achar que ele está te manipulando, faça o jogo dele. Fala, vamos lá, então vamos trocar esse negócio aí. Ele trabalha com troca, a cabeça dele funciona com troca. E aí, entra no jogo dele e fala, vamos lá, então tudo bem, então vamos trocar essa parada aí. A hora que você falar, vamos trocar, tipo, o que eu vou ganhar com isso? Você vai falar a linguagem dele, porque ele trabalha, funciona dessa forma. E não tem nada de errado. Esse é o cara que sabe articular, fechar negócio. Então, aquele primeiro vai lá e cria um puta negócio, mas ele não sabe articular, porque ele vive dentro da cabeça dele. O segundo consegue conectar com as pessoas, traz as pessoas, mas também ele não articula. Né? Se ele se vê numa situação difícil, ele vai chorar, ele é sentimento. Já esse terceiro é razão. Ele vai pegar as informações dos dois e vai vender aquele produto. Olha que bacana se numa empresa cada um tem um perfil. Então ele vai ter aquela facilidade de articular para fechar negócio. Só que nessa história toda a gente precisa de uma outra pessoa, que seria o quarto traço, que é daquela pessoa planejadora, que coloca tudo no papel, que faz os projetos, que cria os planos, que viabiliza e que faz acontecer, porque esse é o cara que põe a mão na massa. Porque até então, o primeiro cria, o segundo conecta, o terceiro articula, mas quem traz o plano para o terceiro articular é esse quarto. Porque ele funciona dessa forma. Ele é voltado para processos, para repetir processos, muito atento a detalhes, ele vê coisas que ninguém viu. Então, por causa dessa habilidade, ele é um bom planejador. Para ele é importante como vai ser feito. Fantástico isso. Ok, aí vem o último, que é aquela pessoa que essa vai para o palco. Essa parte para ação mesmo. Tá? Então, como que ela parte para ação? Ela tem com ela uma coisa de fazer tudo perfeito. Para ela tem que fazer tudo assim, perfeito. Ela quer ter o controle da situação, ela quer saber tudo que está acontecendo. E ela é uma pessoa que tem luz própria. Então, ela é de realizar, de pôr a mão na massa, de fazer acontecer, de fazer acontecer.
Então o papel dela também é importantíssimo. Nós temos todos esses 5 traços na nossa personalidade. O que nos faz singular é que os picos são diferentes. Eu, por exemplo, meus picos principais são o segundo, que é o do cheinho, que conecta com pessoas, que gosta de falar, que é sentimento. E os 2 próximos são, os 2 outros próximos, que é o mesmo no gráfico é o mesmo número, é aquele que planeja, põe no papel e executa. Então eu acho até que eu sou legal, só que tem uma coisa. Muitas vezes o meu grau de exigência comigo mesmo, é tão grande que às vezes eu deixo de executar pelo receio de não fazer tão bem feito como eu poderia. Então, o que é bacana, se você sabe como que seu marido funciona, seu filho, sua filha funciona, sabendo que tem esses traços, cara, a vida de todo mundo melhora. Aí eu vou contar um caso que aconteceu comigo hoje. Eu fui no salão fazer unha. Amo fazer unha, amo manicure. Aliás, no meu traço, ir ao salão e cuidar de mim é um presente que eu me dou. É uma maneira que eu tenho de me sentir bem. Então eu amo ir no salão. Aí, fiz pé e mão. E enquanto a gente estava fazendo pé e mão, a gente começou a conversar esse assunto. E aí a manicure começou a me contar. Muito engraçado. Ela é bem oral, assim, bem gordinha. E que nem eu, assim. E o marido já é aquele corpo mais harmonioso. Antes de eu falar isso, eu vou recapitular uma coisa que vai ser importante. O primeiro, o corpo é a cabeça maior, o resto mais cheio de quina, porque ele é mais magrinho, a canelinha bem fina, o olho mais fundo, aquele olho desconectado e aquela boca mais sem expressão, porque ele não é de falar, ele é de pensar. O segundo, o formato é mais cheinho, tá? O terceiro, o formato é mais triangular, que é aquele rosto com mais triangular, o corpo é triângulo invertido, tá? E o quarto é o linha reta, ele é mais quadrado. Então, o rosto é mais quadrado. Você vê predominância de linhas retas na imagem dele, ossatura larga, ele é todo mais quadrado. E por último, que é o único que tem um corpo mais harmonioso. A harmonia não significa necessariamente a beleza, embora a beleza se cria com equilíbrio, harmonia estética. A harmonia, a gente fala sobre a harmonia entre as partes. Por exemplo, eu posso não ser uma mulher linda, mas eu tenho um equilíbrio de harmonia entre as partes. Na divisão dos textos, isso é um ponto para esse lado mais harmonioso. Mas vamos lá. Então, entendeu sobre as formas do corpo? Daí estou eu lá na manicure e nós começamos a falar sobre esse assunto. Eu comecei a contar, que eu acho que é muito pertinente. Eu acho que a gente pode ajudar muitas pessoas quando a gente fala sobre essa questão sobre como cada um funciona. E aí ela falou assim, eu sabia que ela era, né, cheinha, esse do sentimento, ela é pura emoção, ela é emoção, Carmen. E aí começamos a conversar e ela começou a falar sobre o filho. Aí quando ela falou as características do filho, eu vi que ele era a característica do primeiro, que é aquela pessoa que se isola no quarto, que gosta de ficar sozinho, gosta de trabalhar no computador, gosta de criar coisas no computador. Eu falei, minha filha, você pode investir nele com isso, porque ele vai se dar bem nisso, porque ele vive naquele mundo, universo paralelo, à parte, bem o oposto dela. E aí ela falou, e já a minha filha, que tem 3 anos e meio, vai fazer 4, é o oposto. Ela manda. E aí quando ela falou, ela manda, eu falei assim, ela tem o rosto que é mais pontudo, um queixo que projeta, que tem mais linhas inclinadas. Quando ela para em pé, ela bota a mão na cintura e fica com as pernas um pouco meio abertas. Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, porque o jeito dela funcionar é esse jeito de articular. Aí diz a mãe dela, falou assim, nossa, é mesmo, ela é danada, ela me manipula para conseguir as coisas. A palavra manipular pode parecer uma palavra pesada,
Eu prefiro falar articular. Eu falei, então, amiga, quando você for tratar com ela, que você sentir que ela está te manipulando, você negocia, porque o negócio dela é negociar. E aí, como que você vai negociar? Vamos lá, e aí, o que eu vou ganhar com isso? É nesse nível mesmo, gente, não tem nada de errado. Se as pessoas forem tratadas como elas são, é muito mais confortável para elas. Elas vão funcionar muito melhor, porque elas serão respeitadas na sua identidade. E aí eu pedi ela para ver a foto dos dois, se tinha. Gente, assim, tipo, 2 e 2 são 4. A menina parada em pé, o olhar dela, não, ela não olha para você. Ela avalia você. Ela já olha assim, entrando dentro de você. E assim, queixão pontudo, mão na cintura e a perninha aberta. Vai fazer 4 anos, gente. Já mostra. Tá? Já o menino, eu falei, agora eu quero ver a foto do menino. O menino tem 13. Sabe aquele cara que vive um universo paralelo? Aquele olho desconectado, parece que está fora de... que não está presente? É o menino. O rosto alongado, a testa maior, o olho fundo, olheira, é o próprio. Com toda certeza, provavelmente ele vai usar óculos. Ele vive, no universo paralelo. Ela ficou tão impressionada, mesmo como você sabe disso tudo? Eu falei, minha filha, estudando. E o que é importante para você é você saber. Aí pedi ela para ver a foto do marido. A Popó. Popó, tô contando seu caso aqui. E o marido dela morre de ciúme dela. E o marido dela, quem é? Aquele último que tem o corpo todo harmonioso, mas que é mais inseguro do que ela, que é gordinha. Tá entendendo, gente, como é que funciona o negócio? É o jeito de cada um funcionar, tá, gente? Então não tem um padrão de beleza. Não tem um padrão de certo e errado se você tá certo ou tá errado. Você não tem que se obrigar a ser o que você não nasceu para ser. E principalmente precisa entender quem está do seu lado, como que funciona. Se funciona daquela forma, e você entende que funciona daquela forma, que tal respeitar? Que tal ser feliz, permitindo que o outro seja feliz? Aí eu sei que ali no salão ela me contou N casos, N histórias que acontecem lá entre eles em casa, e foi ficando claro como o sol para ela, por que um reagia de uma forma, por que o outro fazia assim, por que o outro fazia assim. Entendeu? Porque ficou claro o jeito de cada um funcionar. Então, se numa família você sabe o jeito de cada um funcionar, se você sabe o jeito do seu marido, se você sabe o jeito do seu filho, o jeito da sua filha, cara, todo mundo vai ser mais feliz. Porque você não vai obrigar o outro a ser quem ele não é. Ou a ser como você acha que deve ser. Aí até estava brincando com ela me contou alguns casos dela com o menino. O menino tem 13 anos, além de ser adolescente, ele é desse tipo que gosta de ficar sozinho, escondido mesmo. E ela quase que obriga ele a ser o pra frente que ela é. Então eu falei, não faz isso não. Em contrapartida, ela manda a menina engolir o choro. Sabe, tipo assim, cala. Só que a menina é de avanço, é de negociar, de articular, é de falar. O oposto do menino. E ainda tem outro fato muito interessante, é que a relação de filho com mãe é diferente da relação de filha com pai. Então, o menino de 13 anos, é o príncipe dela. E a menina é a princesa do papai. E aí vem uma outra questão, que se chama lateralidade. O lado esquerdo refere-se à relação com o feminino, mãe. O lado direito do nosso rosto, relação com o masculino, pai. E tudo isso entra nesse processo de você saber como funciona, saber como que cada um é. Infelizmente, hoje o barulho tá forte aqui de carro, mas eu gosto desse ambiente aqui por causa da luz, tá tudo bem. Mas então é isso, gente. Cada um tem um jeito de ser. Um quer criar, quer ter a liberdade de criar. O outro quer falar, quer conectar com pessoas. O outro quer interagir, articular, negociar, ter o domínio da situação. O outro quer
segurança, estabilidade, planejamento, ele precisa se sentir seguro. E o outro quer ter o controle da situação. As coisas funcionam se eu estiver à frente. Fora isso, não rola. São as maneiras que as pessoas funcionam. E aí a minha pergunta para você é: você se identificou com alguém? Ou você também se identificou, alguém que eu quero dizer assim, alguém do seu entorno, do seu meio, você identificou? E você também se identificou? Sabe o que eu quero te pedir agora? Que você interaja aqui comigo. E você escreva aí: olha, eu me identifiquei com o primeiro e o terceiro. Reveja o vídeo se for necessário. Eu vou dar uma repetida só no comportamento, para vocês gravarem, tá bom? O primeiro quer criar, vive dentro da cabeça dele, mais do que em qualquer outro lugar, ama se isolar. O segundo, então, o primeiro gosta de pensar, o segundo gosta de sentir. Então, ele chora com facilidade, ele conecta com pessoas, ele acolhe pessoas, ele gosta de ter contato com pessoas, tá? O terceiro é aquele que articula, negocia. Ele quer ter, né? Ele fala: olha, fulano isso, fulano aquilo, para tudo sair do jeito dele, né? Pode até colocar a palavra manipular, mas eu acho que essa palavra é meio forte, pode assustar você. Mas articula, negocia muito bem. Então, ele quer interagir para ter o domínio. Já o outro, ele quer se sentir seguro e ele precisa de um projeto, um planejamento para isso. Então, ele é voltado para processos. E por último, o último, ele quer o quê? Ele quer ter o total controle da situação. Ele é de ação, ele é de comando, ele é de fazer. Desses todos os formatos que a gente falou com relação ao formato de corpo e ao formato dos detalhes, esse último é o único que é mais harmonioso. E aí eu falo para você que o que andam fazendo, não só com as mulheres, mas com os homens também, porque hoje os homens também têm esse padrão. O que andam fazendo? Dizendo para aquele que é mais gordinho, ou para aquele que é mais quadradinho, ou para aquele que é mais magrinho e longilíneo, ou para aquele que é mais triangular, que bonito é se ele tiver o formato do último, mas só aquele tem o formato do último, que é todo mais harmonioso, sem tanta discrepância. E aí? Vocês acham que é justo se uma pessoa nasceu para ser quem ela é? E aí a pessoa vem, aí vem o estereótipo, a moda, a indústria da beleza, que para ganhar dinheiro joga um monte de padrão, e a gente tem que se enfiar naquele padrão como se fosse... Ah, para, gente. Como se fosse de verdade. É por aí? Não. Como se tivesse que passar a ser a verdade daquela pessoa, sendo que não é. Aí eu me lembrei de uma consultoria que eu fiz uma vez. Eu perguntei assim, eu comecei a consultoria perguntando à moça assim: quem é você? Ela parou, pensou, olhou pra mim e falou assim: gorda. Eu falei: gente, por acaso eu estava perguntando se ela era gorda? Eu queria que ela me falasse como ela se via. De cara ela falou gorda. O que eu já percebi na hora? Que ela tinha uma dor com relação a isso. E na verdade, ela não era gorda, ela tinha o biotipo mais reto. E aí eu sentei com ela e falei: olha, existem 5 biotipos, cada um funciona, né? Cada um tem uma características que são peculiares. Eu imagino que desde a juventude você desejou ser aquela longilínea, né? Ela falou: porque o longilíneo é magro. Eu falei: então, mas não tem o menor sentido isso. Não é necessariamente ser longilínea. Você o seu formato de rosto, de corpo, a sua ossatura é toda mais larga. Então, seu pescoço é mais curto, seu ombro é reto, seu formato de rosto tem mais linhas retas. É natural, você nunca vai ser longilínea. Quem é que vai mudar a sua ossatura e a sua estatura? Você nasceu para ser quem você é. Então, não tem nada de errado, sabe? Errado é você tentar ser o que você não é. Você nunca vai ser longilínea. Ela olhou para mim, falou: nu?
perguntei de novo, quem é você? Olha, levantou a cabeça e falou, eu sou uma mulher forte, determinada. Quando eu quero uma coisa, eu quero mesmo. Olha só como é que estava ali. Vamos lá, dentro dos princípios e elementos do design, a linha reta que imperava nela, estava na fala dela nesse momento. Nosso corpo é a parte visível da nossa mente. Então aquela linha reta de ser forte, determinada, tanto é que as canelas são grossas, que é 2 troncos que precisa sustentar. Hein? Tem um ovo aqui nas costas, que eu tenho, porque eu tenho essa característica também, que é de tanto achar que tem que carregar o peso de todo mundo. Sabe esse ovo que dá aqui? É por causa disso. E aí ela mudou completamente a percepção sobre si mesma. Aí nós fizemos o cabelo, papapá, tá, mas quando terminou ela falou assim, Lígia, você tem noção do trabalho que você faz? Eu falei, tenho. Tenho, porque eu sei que só de eu te explicar o quanto pode ser libertador para você saber que você tem essa estrutura óssea e que esse modismo aí que joga na cabeça da gente, que a gente tem que ter esse padrão, não é justo, só isso já é grandemente libertador para você. Ela falou, sim, é como se tivesse tirado um peso das minhas costas. Falei, tá vendo? O quanto a gente pode fazer a diferença na vida do outro se a gente entender de assuntos e de pessoas, o quanto nossa vida pode melhorar exponencialmente se a gente entender que eu tenho o meu jeito de funcionar e que o outro tem o jeito dele de funcionar. Isso, gente, é muito libertador, é muito maravilhoso. Então eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Está entendendo que é importante e que é relevante esse nosso conteúdo? Você concorda que é? Você pode imaginar o quanto pode ser libertador para você saber como que você funciona? Então, e que as pessoas à sua volta, como elas funcionam, como que sua vida pode melhorar. E se você entende que o seu cliente também tem um jeito de funcionar? Ah, meu Deus. Então, olha, compartilha nosso conteúdo, divulga pra gente, se inscreve no nosso canal no YouTube, tá bom? Nós estaremos sempre trazendo conteúdo relevante, necessário e importante para você, tá bom? Então, um beijo grande.